A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 8 horas e 7 minutos, nesse ministério do nosso Senhor Deus, @Miller_Ofertadim, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet, para mais de 40 países, como Igreja Sal e Luz, ovelhas benditas do nosso Senhor Jesus. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, tenham todas as ovelhas benditas, amadas do Pai, Igreja Sal e Luz, imensamente bem-vindas, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém? Os comentários estão abertos em todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, para dar oportunidade a cada um de vocês de se posicionar, de interagir e de participar como Igreja Sal e Luz do nosso Senhor Jesus. O que mais tem para vocês é oportunidade material de trabalho para você ser abençoado, para ser tu uma bênção, seja no seu lar, no seu veículo, no seu comércio, aonde você estiver, a presença do Senhor alcance você, a sua família e tudo aquilo que você interage, para que venha prosperar. Por isso é essencial para vocês, para a saúde, o bem-estar e a paz de cada um de vocês, das suas famílias, que vocês interajam, se apresente deixando nos comentários o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país. Interaja curtindo a live, compartilhando e convidando para outras pessoas que também precisam ser abençoadas pela presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, como Igreja Sal e Luz do nosso Senhor Jesus. Pois nós estamos aqui para que vocês verdadeiramente venham não só ser abençoados, mas ser tu uma bênção aí na sua região, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois estamos aqui verdadeiramente como Igreja Sal e Luz do nosso Senhor Jesus, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E também no decorrer dessa live, eu estarei ministrando 4 dentre esses 419 capítulos que falam de pelo menos uma das 4 atividades: a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita. Porque uma só dessas 4 atividades é o suficiente para condenar a igreja todinha, todo aquele que se diz ser dela ou que ela é sua. E o nosso dever e obrigação como Igreja Sal e Luz do nosso Senhor Jesus, não só não praticar essas atividades ruins, como também trazer o necessário para que, assim como nós, vocês também não só não as pratiquem, mas se posicionem, repreendendo a cada uma delas, para que haja salvação, cura e libertação, chegando para vocês e as suas famílias, para mais honra e glória ao nosso Deus. Pois lembrando que nós também estamos chegando de maneira física em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil, independente do seu grau de escolaridade, das suas posses financeiras ou do seu segmento religioso de fé. São mais de 10 milhões de empregos sendo gerados em todo o Brasil, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, com todo obreiro recebendo o seu salário, assim como o Senhor Jesus determinou. Lucas 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. Então entre em contato conosco no privado, peça um de nossos templos físicos na sua região, faça sua obra para com o Senhor Deus e seja imensamente recompensado. Palavra do Senhor Jesus, Mateus 16, de 24 a 27, em que ele afirmou que ele vai recompensar a cada um de nós segundo as nossas obras. Então comece a semear verdadeiramente numa terra fértil, curtindo a live, compartilhando, para que o Senhor possa abençoar vocês cada vez mais e mais, porque vocês estão fazendo a sua obra para com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando que nós não temos nenhuma religião, nós somos seguidores e praticantes da palavra, do Evangelho e da justiça do Senhor Jesus o Cristo. E estamos aqui para ajuntar a igreja do Senhor Jesus, que é o ser humano que faz a obra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Então, examine as nossas mensagens, nossos propósitos, nossos desafios. Nessa rede social aí você encontra o link na descrição da live com as nossas mais de 100 denúncias e desafios. Aceite alguma delas e prove com base nas Escrituras Sagradas. João 7, versículo 18. Palavra do Senhor Jesus. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então examine sempre com muita atenção e cuidado a palavra do Senhor Deus, o seu Evangelho e a sua justiça, para não demonstrar uma aparência de santidade, mas de aparência o inimigo também se apresenta
como anjo de luz. Agora o Senhor Jesus nos chamou para sermos a sua igreja, para sermos sal, para sermos luz, para fazermos a diferença aonde nós chegamos. Por isso também que a inauguração dos nossos templos físicos leva muitas oportunidades de trabalhos, empregos, franquias, renda complementar financeira, pois uma igreja verdadeira, que é o ser humano na presença do Senhor Deus, fazendo a obra dele, como está escrito, ele não vem para crescer em cima dos outros, mas sim para trazer o necessário para que, assim como ele cresceu, aos outros também venham crescer e se desenvolver mediante a paz, a alegria e a palavra de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. E abençoados, nunca deixei de fazer live. Já são quase 3 anos ininterruptos, de segunda a sexta, aqui no @milhaofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 8 horas e 7 minutos. As redes sociais que nos boicotam e param de avisar vocês. Por isso que eu sempre falo, deixem no alarme do seu celular, o alarme do seu celular, você coloca aí, todo dia, pontualmente, com a presença do Senhor Deus, com a permissão do Senhor Deus, nós estamos aqui para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Então já sai presente e estamos ao vivo em todas as redes sociais, com o mesmo arroba, que é esse azinho com o círculo em volta, @mileofertadim. Mille com 2 L's e E. E então interajam conosco, participe da live, se apresentando, deixando somente o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja nos acompanhando fora desse nosso querido Brasil. E eu vou estar sorteando agora o primeiro livro dentre os 419 capítulos que falam de pelo menos uma das 4 atividades: a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, para estarmos vigiando e orando assim como o Senhor Jesus determinou. E para vigiar é necessário examinar sempre com muita atenção e tudo à luz das Escrituras Sagradas. E o livro sorteado, escolhido pelo Espírito Santo de verdade, para estar aumentando a nossa fé, Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O número sorteado é o 143, que corresponde ao livro de Levítico, capítulo 5. Levítico, capítulo 5, é o primeiro livro a estar sendo ministrado. Lembre-se sempre de escolher o seu número de 1 a 4, para que o Senhor fale sempre ao coração de vocês através da palavra dele. E qualquer dúvida que você tiver quando estiver examinando, versículo por versículo, nós estamos sempre aqui com a permissão do Senhor Deus para dar oportunidade a vocês de participar, de interagir como igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então já curtam a live, compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam de receberem a palavra do Senhor, pois dessa maneira você não estará abençoando apenas ao próximo, mas sim como você também e toda a sua casa, toda a sua família. Pois verdadeiramente, aonde a palavra do Senhor está sendo ministrada, aonde a palavra do Senhor é prioridade, é o seu dever e a sua obrigação também levar para outras vidas, para outras famílias, para outras pessoas, que é essencial para que haja salvação e edificação para você e toda a sua casa. Então já entre em contato também conosco no privado e peça os nossos templos físicos na sua região. Vamos à ministração de uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são, porque uma oração, ela dura no mínimo 1 hora. E para vocês continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. Basta você ser seguidor ou inscrito, membro, ou ofertante ou dizimista nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Então não fiquem só apenas assistindo, interajam, participem, para que vocês sejam imensamente abençoados. E vamos à ministração da oração. Santíssimo Senhor Deus, justo juiz e portador do cetro de equidade, eu peço ao Senhor que, assim como nós, do teu ministério, @milhaofertadim, e das tuas 12 igrejas virtuais, cada uma dessas vidas e dessas famílias que estão ligadas conosco em um só Espírito, através dessa internet, possam também abominar a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, para lutar pela tua verdadeira palavra e o teu reino celestial, e que haja os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo contra toda obra do maligno, da carne ou da religiosidade, que tentar de alguma forma interferir
da tua palavra alcançar o resultado da qual ela está sendo enviada através de nós, para que assim essas vidas sejam livres e limpas, para receberem as poderosas promessas e abundâncias do Senhor Jesus, o Cristo, que são reservadas para aqueles que o amam, guardando e praticando a sua palavra e o adorando em espírito e em verdade, para que assim como em Malaquias capítulo 3, versículo 18, todos vejam a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, em nossas vidas e através de nossas vidas e em cada vida e família, interagir conosco nos comentários, deixando o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país. Que possam todos se ajuntarem conosco em espírito e em verdade, exaltando e glorificando ainda mais ao teu nome santíssimo, para que hajam portas, portais e janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar cada um lar, comércio, veículo e coração, que houver uma pessoa conectada conosco em um só Espírito através dessa internet. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, eu peço que haja o cumprimento dessas palavras e já lhe agradeço. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus poderoso, Senhor, todas as ovelhas benditas, amadas do Pai, igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus. Muitíssimo bem-vindas, capazes de graça e alegria, nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que estamos ao vivo nas principais redes sociais da internet, com @mileofertadim. E qualquer coisa, vão nas outras redes sociais para que vocês possam permanecer recebendo a palavra do Senhor Deus. E agora eu estarei passando a palavra ao nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. Abençoados e abençoadas, eu saúdo a todos vocês com a paz e a graça e a alegria do Senhor Jesus. Cada uma dessas são etapas diferentes. A paz é uma, a alegria é outra, e por aí afora vai, tá bom? Agora, uma coisa que eu quero sempre que vocês prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Não confunda pedido do Senhor Jesus com mandamento do Senhor Jesus. Você vai correr a Bíblia todinha, Jesus não pediu nada a ninguém. Ele não pediu você nada. Ele não precisa de nós para nada. Esquece. Agora sim, aonde há promessa tem obrigações. Qualquer uma promessa, ela só vai ser elaborada, só vai acontecer, só vai ser realizada, só vai se materializar se você estiver fazendo o que ele mandou. Ó, ele mandou, ele não mandou. Ah, se você quiser sentir no coração, não, ele mandou. Então tem princípios das Escrituras Sagradas que não vai cair por terra por causa de ninguém, não vai. A palavra dele próprio, céus e terras passarão, mas as palavras dele não hão de passar. E toda palavra que não foi plantada pelo Pai será arrancada. Um dos princípios que ele mandou, nós amarmos uns aos outros. É o princípio dele. Manda, João, capítulo amar uns aos outros, amar. Não confunda amar com amor, é diferente, tá bom? Mas muito diferente, mas muito. Então, ele mandou amar. E, por esse motivo, essas igrejas virtuais é onde você tem a oportunidade de amar a qualquer um, em qualquer um canto que tiver do Brasil, do mundo. Nós somos a única. Nós já estamos há quase 3 anos aí, você viu que não vem nenhum intelectual, nenhum cientista, nada poder nos desafiar. Porque é verdade verdadeiro o que eu falo para vocês. E a gente mostra nas Escrituras. Eu não estou buscando nada que esse mundo possa vir me dar. Não estou buscando nada disso. Só estou aqui falando para vocês assim, ó. Sai fora do laço da religião, porque ela vai te ferrar. E está te ferrando. Só isso. Não só você, como também a sua família. Então, Apocalipse capítulo 2, palavra do próprio Senhor Jesus. Creia no Senhor Deus das Escrituras Sagradas, que Ele falou. Você tem que crer nele como está escrito. Você não pode crer nele como eu acho, como eu penso, como eu imaginei, como eu tive um sonho. Se você estiver nessa, você está na furada. Sai fora. Porque a Escritura afirma que aquele que é enviado por ele fala como está escrito. Ele não inventa nada, ele não omite nada. Primeiro que, lá em Apocalipse capítulo 2, Apocalipse 22, versículo 18 e 19, lá está escrito que se alguém acrescentar alguma coisa, ou se alguém omitir alguma coisa, todas as pragas que estão escritas na Bíblia Sagrada virão sobre aquela pessoa. Então eu não sou burro, poxa. Agora eu quero comunicar a vocês uma outra coisa também. Tudo que você faz para Deus tem que ser racional. Você não pode fazer nada para Deus pela emoção e sentimento.
tem que ser racional. Isso. Por isso que ele falou assim, o culto tem que ser racional. Às vezes em que alguém nas escrituras sagradas agiu por emoção e por sentimento, acabou tendo consequências gravíssimas por causa disso. Então tem o quê? Por quê? O que é racional? Racional porque tem obrigação, tem princípios, tem deveres. Se eu estou fazendo algo, opa, está escrito aonde que eu tenho que fazer aquilo. Então, todas as vezes que você escuta a ministração da palavra de Deus, é como se fosse um hino de um país tocando. Você tem que parar e falar assim, opa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me posicionar numa forma de honra. Aquele hino que está sendo tocado. Todas as vezes que a palavra de Deus está sendo ministrada, você pode trazer a presença de Deus para onde quer que você esteja. Basta da forma que você está dando atenção a ela. Basta você estar verdadeiramente o quê? Sendo racional. O quê? Você está fazendo, praticando aquilo que o mandamento está escrito. Por exemplo, quando você escuta as escrituras sagradas, ministração, o que é ministração da escritura sagrada? É a pessoa estar falando literalmente como está escrito. Isso é ministração. Pregação é totalmente diferente. Mas a ministração, Deus sempre está presente. A palavra dele, você puxa aí, hoje tem mais de 300 em inteligência artificial. Já me sondaram de tudo quanto foi fora. Botou todas elas para poder trabalhar, para poder ver se me encontrava alguma falha em mim. Então pronto. Então quer dizer, você tem que rapidamente o quê? Olhar, opa, ministração. Então eu tenho que honrar. Princípios dele. Primeira coisa, aquilo ali é bom, você tem que amar. Você tem o quê? Compartilhar com o outro, tu tem que falar com o outro, tem que... Não guarda aquilo não, porque é que nem um maná. Se você guardar, esconder a palavra de Deus, esconder uma coisa, guardar é outra, tá? Se você esconder aquela informação de outra, do seu vizinho, do fulano, do ciclano, do bertano, cuidado que isso vai dar problema para você lá na frente. Vai dar problema para você, poxa. Vai dar, porque aquela pessoa ali, que você não avisou ela vem a cair de alguma forma lá, porque faltou aquele conhecimento que você recebeu, não passou para ela, a conta vai chegar para você, não adianta. Como foi ministrado na última live, lá em Ezequiel capítulo 33, o dever do atalaia. Mas o Senhor Jesus também colocou isso sobre isso aí. Você vai lá em Apocalipse capítulo 2 e 3. Apocalipse capítulo 2 e 3, você vê aqui, ó, a conta chega para todos. Então é necessário que você o quê? Olha o quê? Porque o Senhor Jesus disse assim, ó, o povo dele é destruído por falta de conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Pronto. Em Mateus 22, versículo 29. Erraste por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Então alguma pessoa pode errar porque você não falou para ela sobre esse programa. Você não evangelizou ela, você não compartilhou com ela. Você simplesmente achou, eu não vou dar moral a ele não. Eu não vou dar não, porque eu já tenho minha religião. Cuidado que tu vai pagar caro com isso. Tu vai pagar caro, estou te avisando. Pega o seu coração, não endureça ele, se converta a ele, deixa a sua religião lá. Você pode ir lá participar pelo geral, mas que sempre, quando o Espírito Santo de verdade olhar para o teu coração, vai ver que o que reina nele é os mandamentos do Senhor Jesus. Lembre-se que o povo de Israel, quando vencia as batalhas, a bandeira que eles carregaram sempre foi a bandeira do Senhor. Outra coisa que você já sabe, nenhuma denominação, nenhuma igreja de 4 paredes, se dizendo ser igreja, ela tem autoridade para poder andar sozinha. Se você encontra alguma andando sozinha, é seita. A Assembleia está sozinha, é seita. A Universal está sozinha, é seita. A Testemunha é seita. Então, assim, todas aquelas, porque nenhuma delas tem autoridade para poder andar sozinha. Mesmo a outra sendo do diabo, do inferno, ela tem que estar junto. Porque ela tem que ser luz mesmo em meio às trevas. Salmo 112, versículo 4 e Mateus capítulo 12, palavra do próprio Senhor Jesus. E também que afirma lá, Mateus capítulo 13, palavra do Senhor Jesus. Nós não podemos se separar um do outro. Quem faz isso é Ele. Nenhuma igreja dele pode andar sozinha, porque o reino dividido não prospera. Não tem como. Então é necessário. Você vai lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo, na Santa Ceia, falou, ó, tem muitos aqui que estão andando totalmente errado, mas é necessário que ele esteja aí para que o outro que está dando certo, que vale a pena ser certo. É isso, gente. Então nisso, coloca em outra coisa, entenda bem, vocês todos, quem crê em Deus da Bíblia Sagrada, todos os dias você tem que se apresentar na presença de Deus. É todos os dias. Não é quando você quiser, não. Todos os dias. E
Mais uma vez, a única igreja no Brasil que dá essa oportunidade para você todo dia se apresentar na presença de Deus, a única. Essas 12 igrejas virtual que está na internet. De manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Cheio de horário para vocês. Por quê? Detalhe, tá? Que você se apresenta em espírito, porque é uma ausência de corpo, mas todo mundo em espírito. Você vai ver lá que os verdadeiros adoradores é aqueles que adoram em espírito. Tá lá, João capítulo 4, de 21 a 26. Você vai lá ler e passa a estar na presença de Deus todos os dias. E todas as vezes que você entra na presença de Deus, você não tem que entrar mudo e sair mudo, não. Você tem que falar assim, ó, meu nome é tal, eu tô aqui, porque todos os lugares tem que ter um livro para poder realmente ter o seu nome. Você só pode ir aonde o seu nome está escrito. Por aí você vê assim, a sua religião, teu nome está lá escrito? Quando você vai ofertar, dizimar lá, teu nome está lá? Se o seu nome está lá, tu não pode, poxa. Está escrito que tem que ter o nome lá. Você vai ver também, entre os apóstolos, você pega lá Atos capítulo 1 ao capítulo 7. Entre eles, ninguém tinha necessidade e falta de coisa nenhuma. Agora, olha só, todos os dias eles iam no templo. Todos os dias, porque todos os dias no templo era lida a escritura sagrada. Todos os dias eles iam no templo. Os apóstolos, todos os dias, tá lá, todos os dias eles iam. Mas você não via eles mandando seus discípulos irem. Agora você olha também o que? Eles iam, mas eles não saíam de lá de mãos vazias. Ele trazia pão para as outras pessoas que eles estavam apacentando comer junto com eles em casa. Então tu vão olhando. Então tem muita coisa, muita coisa incubada, escondida, que ninguém até agora revelou. Gente, o reino de Deus, o evangelho do Senhor é uma indústria de emprego, de trabalho, de empreendedores, de empresários. Isso está lá em Mateus capítulo 13. Você vai lá ler, vai ver que eu não estou falando nada demais, está lá escrito, poxa. Então, a gente está contratando assim, ó, 2% da população de cada um município. Porque tem trabalho, tem obras, tem tudo para empresários, empreendedores realmente fazer com que o dinheiro venha circular no meio da população. Vai haver o quê? Um avivamento nos municípios. Vai haver. Então, nisso aí. Estamos aí contratando, no mínimo, 2% a 100%, né? Também ajudando financeiramente a cada um. E aqui, esse momento que nós abrimos aqui, é para vocês poderem se interagir. Não é o momento das 12 igrejas. Agora, quando ele trabalha aqui, 12 minutos, né? 8 e 12, não é isso? 8 e 12, você vai lá que tem 100 ovelhas. Aí, 100 ovelhas, ela tem 100 capítulos da Bíblia Sagrada para você poder se interagir neles, tá bom? Glórias ao nosso Deus. E o Bruno de Guaiães, Minas Gerais, seja imensamente bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, e que possam haver portas, portais e janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa por interagir conosco, como a Igreja Sal e Luz, uma ovelha bendita do nosso Senhor Jesus. Os abençoados nas outras redes sociais também interajam conosco, participem da live, tirem suas dúvidas, para que vocês estejam sendo abençoados, para que estejam sendo abertas portas, portais, janelas espirituais. Então curtam essa live para que você seja abençoado, compartilhe para que você possa estar fazendo a sua obra para com o Senhor Deus, e com isso verdadeiramente sendo muitíssimo bem recompensado. Se você não compartilhar e se você não dar o joinha, seja lá o que for, cada uma rede tem a sua forma de você aprovar aquilo que você está ouvindo, entenda bem, ó, Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus vai colocar você lá como aquele que pratica a iniquidade. O que? A injustiça. Porque todas as vezes que você assiste, está ouvindo alguma coisa que é do seu Deus, tu tem que chegar, opa, joinha, ou curtir, fazer alguma coisa, compartilhar, porque é do seu Deus, né? Não é seu, não é de ninguém, é do seu Deus. Você tem que honrar ele acima de tudo, acima de todos, valeu? Participe assim, ó. E o Antônio comentou que quer trabalhar junto conosco, basta você entrar em contato no privado, que a nossa produção te passa todas as imensas e diversas oportunidades que cada um de vocês tem de trabalhar junto conosco. De ser um missionário espiritual, exatamente. De ser um obreiro espiritual. Seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, com todo obreiro recebendo o seu salário, assim como o Senhor Jesus determinou. Lucas 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. Aqueles que querem receber verdadeiramente a palavra do Senhor Deus, as bênçãos do Senhor, querem interagir conosco, participar da live, tirar suas dúvidas, se apresente nos comentários. Deixe o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja nos acompanhando fora desse nosso querido Brasil. Pois para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, já alcançamos mais de 40 países como Igreja em Sal e Luz do nosso Senhor Jesus. E vamos dar agora início à ministração no livro de Levítico, capítulo 5, do versículo 1 em diante.
Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não o revelar, levará a sua iniquidade. Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo, não posso falar essa palavra, eliminado de besta, fera imunda, seja corpo eliminado de animal imundo, seja corpo eliminado de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto e tornar-se imundo, então será culpado. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Olha só como o nosso Senhor é tremendo. Apocalipse não. Provérbios capítulo 16, versículo 33. Está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Um dentre 419 capítulos que falam de pelo menos uma das 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita. O número que foi sorteado verdadeiramente aqui diante de todos vocês foi exatamente a mensagem que o nosso apóstolo trouxe para cada um de vocês refletir, deixando claro que aquilo que você recebe, que você mantém oculto, a iniquidade e a consequência por essa culpa vem sobre a pessoa. Pois aqui deixou bem claro como é importante verdadeiramente que não haja nada oculto. O Senhor Jesus foi bem claro: não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então não pense que você vai estar defendendo a sua igreja, defendendo a sua religião, defendendo o seu líder, e com isso trazendo consequências para a sua família, e vai continuar oculto, como se nada estivesse acontecendo, como se nada tivesse acontecido. Tudo sempre no tempo determinado é revelado pelo nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E aqui continuando em Levítico capítulo 5, no versículo 4 em diante: ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios, fazer mal ou fazer bem, seja o que for que o homem pronuncie temerariamente com o juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. E aqui começa a trazer o posicionamento necessário. Ah, Milena, e agora que eu já errei, já omiti, já pequei, já transgredi? Como eu posso fazer para mudar essa situação? Mudar de atitude. A oportunidade da misericórdia chegou, que é de fazer o certo. Pois misericórdia e perdão é diferente. Misericórdia é te dar a oportunidade de fazer o certo, de fazer aquilo que o Senhor determinou para que cada um de nós venhamos verdadeiramente alcançar a plenitude que Ele nos concede. Seja na família, na saúde, na alegria, nas finanças, seja onde for. É necessário que haja um posicionamento. Tanto é que lá no Novo Testamento deixa bem claro como é importante os irmãos confessar os pecados uns aos outros. É necessário que haja a confissão, haja o arrependimento e haja também mudança de atitude. E nós não estamos aqui só trazendo aonde está o erro. Nós estamos trazendo a oportunidade de vocês fazerem o certo, o verdadeiro, de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Agora basta você se posicionar para que haja salvação para você e para toda a sua casa. Vou apresentar a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote, de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros, onde vocês veem as grandíssimas bênçãos, oportunidades, as portas e portais que o Senhor abriu para que vocês possam ser imensamente abençoados ao ponto de chegar a ser uma bênção aí na sua região. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão.
Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDia. E cá estamos nós para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Então interajam conosco nos comentários, participe se apresentando, deixando o seu nome, sua cidade, o seu estado ou também o seu país, para que o Senhor possa estar verdadeiramente abençoando e edificando vocês e as suas famílias. Quem quiser escutar novamente essa mensagem, essa live fica salva em algumas redes sociais com @MileOfertaDia, onde você pode voltar, pausar e até diminuir a velocidade caso necessário. Se quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 milhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais, você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembre-se que nós damos a garantia de que tudo o que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então guardem os comprovantes independente do valor, pois vocês irão se surpreender com as bênçãos e benefícios que vocês têm prioridade junto conosco quando nós inaugurarmos os nossos templos físicos na sua região. E para chegarmos ainda mais rápido, seja no seu bairro, no seu município, no seu estado ou no seu país, basta você entrar em contato com as suas autoridades políticas, sejam eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores, presidentes, para que nós venhamos chegar com esse avivamento e esse grande desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar, em que as pessoas, os obreiros, além de receber o salário, os necessitados serem ajudados, todos terem acesso a oportunidades, recursos e condições para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, todos também têm a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, das posses financeiras ou do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Gostava dele, como havia comentado, você é a alegria. Eu não sou alegria. Eu tenho a minha alegria completa porque a alegria do Senhor Jesus está em mim. E estamos trazendo um recurso... João capítulos 14 e 15, palavra do próprio Senhor Jesus. E estamos trazendo aqui todos juntos, em um só Espírito, em todas as redes sociais, trazendo oportunidades, recursos, elementos, para que vocês também venham ter a alegria completa, mediante a alegria do Senhor Jesus estando em vocês, ao vocês fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Pois ele afirmou que aquele que crê nele, crê, como diz as Escrituras,
e faz as mesmas obras que ele fez e as fará ainda maiores. E através dessa mensagem vocês veem que oportunidades, recursos e condições não estão mais faltando, mas sim posicionamento de cada um de vocês. Mateus 16, 24 a 27, palavra do próprio Senhor Jesus. Ele afirmou que vai recompensar a cada um de nós segundo as nossas obras. Ou seja, precisa ter boas obras e bons frutos para receber as boas recompensas. Uma delas é necessário você, todos os dias, entrar na presença dele. Exatamente. E melhor ainda, que seja dentro da sua casa, que seja dentro do seu automóvel, que seja dentro da sua empresa, onde você é o responsável. Leve a presença de Deus, entra na presença de Deus todos os dias dentro da tua casa, porque cada um de nós tem que interagir com Ele, cada um de nós. Independente, a congregação pode ter 10 milhões de pessoas, mas que os 10 milhões de pessoas também tenham acesso também ao Senhor Deus. E só tem esse jeito só delas terem, é na sua própria casa, ou no seu próprio comércio, ou no seu próprio veículo de transporte, aonde verdadeiramente ela tem influência como responsável. Leva a presença de Deus para onde está. E lembrando que todos os dias tu tem que estar na presença de Deus. O quê? A administração da palavra, tu tem que estar lá. E você vê que no lado mais forte, no mínimo é 3 vezes. Exatamente. Então eu estou colocando uma para você assim, ó, um fardo mais leve, pelo menos uma. Como é isso? Aonde a palavra de Deus está sendo ministrada, não é que você está lendo, não. Você está escutando uma ministração da palavra de Deus. E só na igreja virtual que você tem isso. Não confunde pregação da palavra de Deus com ministração da palavra de Deus. É totalmente diferente. Exatamente. Por esse motivo, eu coloquei lá assim, ó, 200 milhões de reais se alguém provar que existe alguma igreja física mais eficiente do que nós, ou igual a nós. Não existe. Por quê? Você vai ver lá que os verdadeiros adoradores, João 4, de 21 a 26. Verdadeiros adoradores é aquele que adora em espírito a palavra do Senhor. E conosco você pode em espírito levar a presença dele para onde você estiver. Você ter aquela intimidade, você com ele. E aqui a gente acabou de ministrar que vocês não têm opção. Levítico capítulo 5, versículo 1. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não o revelar, levará a sua iniquidade. E o Senhor Jesus também afirmou isso no Novo Testamento, para que nós venhamos estar alertas, com muita atenção e cuidado, nos deveres e obrigações que nós temos de verdadeiramente anunciar e compartilhar aquilo que é da parte verdadeira do Senhor Deus. Pregar a palavra é um mandamento para todos. Toda denominação de 4 paredes vai ter que dar oportunidade a todos. Ela não pode fazer exceção de pessoas. Se ela faz exceção de pessoas, ela está no anticristo. Ela tem que oferecer a todos, independente se o camarada é não segmento da bandeira religiosa dele. Entendeu? Então nessa parte aí, você vê que eu falei tudo, depois foi sortear o livro, justamente o livro que eu estava falando sobre, que você vai ser verdadeiramente cobrado quando você omite, porque isso é iniquidade. Não pode omitir. O outro a ter o direito de conhecer o Deus que você esqueceu, e o outro também tem direito de conhecer ele, tá bom? Exatamente, para mais honra e glória do nosso Deus. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, dentre os 409 capítulos que falam de pelo menos uma das 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, para estarmos vigiando e orando como o Senhor Jesus determinou. O número sorteado é o 356, que corresponde a Jó capítulo 21. Então já escolham o seu número de 1 a 4, que logo mais no final dessa live estarei sorteando 4 números para que vocês tenham mais uma palavra do Senhor aos seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano. Provérbios 16, 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E um dos principais objetivos dessas igrejas virtuais, ministérios e canais é levar muita fé a todos vocês. Mas também, ao vocês receberem muita fé, é necessário manter ela viva. E com isso, assim como o reino dos céus não se constitui só por palavras, nós também não agimos só mediante palavras, mas sim com oportunidades, recursos, elementos e garantias para que vocês venham colocar em prática a palavra que vocês ouvem para receber a vida em abundância e verdadeiramente ter uma fé viva. A fé da qual fará com que você agrade ao Senhor. Pois sem fé
é impossível agradar ao Senhor. Vamos aqui dar início à ministração no livro de Jó, capítulo 21, do versículo 1 em diante. Respondeu, porém, Jó: ouvi atentamente as minhas razões, e já isso me será a vossa consolação. Tolerai-me e eu falarei, e havendo eu falado, podeis zombar. Acaso é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo de me impacientar? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque só de pensar nisso me perturbo, e um calafrio se apodera de toda a minha carne. Como é, pois, que vivem os ímpios, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Seus filhos se estabelecem na sua presença, e os seus descendentes ante seus olhos. As suas casas têm paz sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 21 aqui do livro de Jó é muito forte para a gente examinar com muita atenção. Ainda mais nós que temos muito mais conhecimento do que Jó jamais teve acesso. Então é necessário a gente lembrar que tudo nas Escrituras Sagradas, ao nós examinarmos, nós devemos examinar quem falou, em que tempo falou, para quem foi falado, qual foi o resultado dessas palavras também depois, quais foram os motivos que fizeram a chegar àquela palavra. Tudo isso é relevante quando nós estamos examinando as Escrituras Sagradas. E o Senhor Jesus afirmou em João 5, versículo 39, examinais as Escrituras Sagradas, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aqui nós vemos a indignação de Jó só querendo desabafar, colocar para fora todo o sentimento e emoção de toda a amargura e tribulação que ele estava passando. Mas aí, depois do leve desabafo, ele começou a questionar por que parece que os ímpios, que por mais que falam da palavra de Deus, não a praticam, viram as costas para os princípios e os preceitos do Senhor, desonram o nome do Senhor, porque parecem que eles sempre estão prosperando. E aqui no versículo 9, o Jó falou as seguintes palavras: as suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. Devemos lembrar primeiramente, paz. Um conceito extremamente conhecido, ao mesmo tempo que é desconhecido por aqueles que estão na palavra no Evangelho do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus afirmou lá em João capítulo 14 que a paz dele é diferente que a paz que o mundo nos dá. Lembrando sempre, Jó não teve acesso às palavras do Senhor Jesus. Mas nós que temos acesso, devemos sempre trazer a palavra do Senhor Jesus para que possamos nos firmar nos caminhos do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então já começou. Jó estava questionando uma paz carnal, mas ele não tinha conhecimento da paz espiritual. Porque é muito fácil você olhar para aquela família de casa de margarina, de propaganda de margarina, e elas estarem todas felizes, sorridentes, sempre na frente de todo mundo. Mas dentro da casa, com as portas fechadas, ou até mesmo dentro da mente das próprias pessoas, ninguém sabe o que se passa. Dentro da casa, somente quem mora lá naquela casa. E agora dentro da mente, só o nosso Senhor Deus é quem sonda as mentes e os corações. E aqui, Jó trouxe ali questionando aquela paz de aparências, mas não tinha como ter acesso à paz interior do ímpio, pois ele não possui uma paz interior. Está sempre em aflição, ansiedade, em alguma tormenta tribulacional. E aí, a segundo ponto, ele sem temor. Lá no livro de Salmos, capítulo 53, afirmam que eles temem aonde não há quem temer, porque eles não têm respeito para com o Senhor. E como lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18, afirma, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor do Senhor Deus. E agora esse amor e amar do Senhor Deus traz ali o final da frase: e a vara de Deus não os fustiga. O Senhor Jesus afirmou em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, que ele castiga e repreende aqueles quanto ele ama, que é para que haja arrependimento e haja salvação. Aqueles que o Senhor não repreende e não castiga não é filho. Hebreus capítulo 12 afirma sobre isso e demonstra como que é essencial que aqueles que são filhos do Altíssimo e são reconhecidos pelo Senhor Deus como filhos, que estejam sempre buscando examinar tudo à luz das Escrituras Sagradas, pois quando nós fazemos isso, o Espírito Santo de verdade começa a se aproximar e nos revelar aquilo que é oculto à carne, mas que é aparente ao Espírito.
Pois quando nós andamos mediante a palavra e os caminhos do Senhor, buscando examinar, filtrar e provar todas as coisas, verdadeiramente estamos andando em espírito. E em Romanos capítulo 8 afirma que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. E com isso você começa a ter o discernimento necessário para começar a reconhecer o Senhor, o seu agir e a sua palavra naquelas coisas que antes pareciam insignificantes, pareciam coincidências, pareciam irrelevantes. Mas devemos lembrar que aqueles que são filhos do Senhor Deus, nada acontece na vida por acaso. Ou é consequência dos seus atos, ou é perseguição do maligno, ou é propósito do Senhor Deus. Agora é necessário que você tenha um discernimento para saber qual é qual, pois cada um desses tem uma forma de você se posicionar, de você agir, ou até mesmo de você consertar, para que o Espírito Santo de verdade, nosso Deus, possa te ensinar todas as coisas. E nos meus livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios, eu instruo cada um de vocês nos diversos passo a passos, etapas, protocolos, ornamentos, para que vocês verdadeiramente venham se desenvolver, para que vocês verdadeiramente venham estar aproximando os laços, a aliança e os caminhos, os preceitos do seu relacionamento com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Você adquire a coleção completa dos meus 12 livros, seja nessa rede social, no link no comentário fixado, ou então na descrição da live. Na descrição da live você também encontra o link da unidade vendido separadamente. Em outras redes sociais você encontra o link na minha bio, no meu canal, @mileofertadim. Milena, eu não tenho dinheiro nenhum para conseguir adquirir essa coleção desses 12 livros. Como eu posso ter uma oportunidade também de me desenvolver, de alcançar os recursos? Vocês podem entrar em contato conosco no privado e se tornar um missionário dessa obra, um vendedor desses livros. E você tem uma comissão de 30% em cada um livro que você vende e sem você ter custo nenhum com isso. Você não tem custo com o cadastramento, nem com estoque, nem com logística, nem com entrega. O livro é digital. Você se torna um vendedor em qualquer lugar do mundo e tem clientes em qualquer lugar do mundo. E ainda tem a comissão de 30% em cada um livro que você vender. E uma outra garantia também para todos aqueles, sejam os que compram esses 12 livros ou aqueles que se tornam vendedores e vendem 12 desses livros, já tem a garantia de ter uma vaga de liderança conosco. Seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, com todo obreiro recebendo o seu salário. Pois nós estamos aqui para dar oportunidade a todos vocês de participar, de interagir, de se desenvolver, seja espiritualmente, seja profissionalmente, para que todos vocês venham verdadeiramente alcançar e viver a vida em abundância que o Senhor Jesus trouxe para todo aquele que nele crê. João capítulo 10. Então é necessário que vocês participem, interajam, tirem suas dúvidas, se apresentem nos comentários, deixando o seu nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, pois estamos ao vivo agora nas principais redes sociais da internet, com @mileofertadim, trazendo muita fé a todos vocês. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E também trazendo recursos, oportunidades e condições para que vocês venham manter essa fé viva. Tiago capítulo 2, a fé sem obras é inoperante. Então examine com muita atenção as escrituras, nossas mensagens, nossas propostas e entre em contato conosco no privado, que a nossa produção nos passa mais informações, tire as suas dúvidas, para que vocês possam estar verdadeiramente não só sendo abençoados, mas sendo tu uma bênção aí na sua região. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, dentre os 419 capítulos que falam de pelo menos uma das 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, para estarmos vigiando e orando como o Senhor Jesus determinou. Número sorteado é o número 103, que corresponde ao livro de Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14, é o terceiro livro a ser ministrado. Escolha o seu número de 1 a 4, que logo mais, no final dessa live, estarei sorteando 4 números para que o Senhor possa falar aos seus corações sem manipulação nenhuma do ser humano. Mas antes de ministrarmos o capítulo 14 do livro de Isaías, eu estarei apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos. Então ajam como as igrejas nobres do Senhor Jesus, Atos 17, versículo 11,
que ouve a palavra do líder e vai conferir tudo nas Escrituras Sagradas, pois devemos lembrar que você tem que examinar as obras e os frutos do seu líder e tudo aquilo que ele te apresenta, para que você não seja enganado e nem confundido, não venha fazer tudo em vão e também não venha perder a salvação e a vida eterna livre. Onde está escrito tudo isso? Palavra do próprio Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 23, Mateus capítulo 25, João capítulo 5, João capítulo 7, João capítulos 14, 15, 16, Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 22, e é muita passagem para que vocês vejam que é tudo palavra do próprio Senhor Jesus. Esqueci também de Hebreus capítulo 13, demonstrando sempre como é essencial estar tudo à luz das Escrituras Sagradas. E lá, um pequeno resumo, em Mateus capítulo 15, de 7 a 9, o Senhor Jesus afirmou que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está cada vez mais bem longe de mim, e em vão me adoram, porque lhes são ensinadas doutrinas que são preceitos dos homens. E lá em Mateus 23, versículo 13, o Senhor Jesus afirmou que o líder ele tem a capacidade não só de não entrar no céu, como de impedir aqueles que estavam entrando. E em Mateus 23, versículo 15, o Senhor Jesus afirmou que o prosélito, que é o seguidor de uma religião ou de um líder religioso, ele é condenado 2 vezes mais do que aquele que o ensinou, porque era dever e obrigação dele examinar as obras e os frutos do líder para comprovar se a doutrina, o mandamento, era realmente da parte do Senhor Deus ou se era da parte da carne. E o nosso sacerdote apóstolo nessa mensagem, ele traz ali verdadeiramente se posicionando como o Senhor Jesus se posicionou, os seus apóstolos se posicionaram e como afirmaram que todo aquele que é verdadeiro e tem parte com eles são seus imitadores e se posicionam também. Pois o líder tem que apresentar as suas obras, seus frutos, para que vocês os examinem e coloquem à prova. Então prestem muita atenção nessa mensagem. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito, João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Senhor Deus, mensagem dada a todos vocês. Lembrando, quem quiser escutar novamente a mensagem, não conseguiu anotar algum versículo, essa live fica salva em algumas redes sociais com @mileofertadim.
Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja R$1, seja R$1 bilhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Se tiver pelo celular, basta clicar nos 3 pontinhos ali em cima que vai aparecer uma faixa escrito descrição, você clica e vai encontrar as informações. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou através desse QR Code que está aqui acima. Lembre-se de guardar os comprovantes independente do valor e entre em contato conosco no privado pedindo um de nossos templos físicos na sua região, pois nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Vamos agora à ministração do livro de Isaías, capítulo 14, para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todas ovelhas bem-vindas com a paz e a graça e a alegria do nosso Jesus. A pessoa comentou, o meu sumo sacerdote é Jesus Cristo, não precisamos de outro, entrou no tabernáculo. Vamos lá, primeiramente, sumo sacerdote é um só, o Senhor Jesus Cristo. Agora, o sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus, ele constituiu em todas as nações reis e sacerdotes. Aonde está escrito isso? Entre as diversas passagens, pode ir lá conferir no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Pois devemos lembrar que sumo sacerdote é uma coisa, sacerdote é outra coisa, sacerdócio é outra, sacerdotal é outra. Cada uma dessa palavra é diferente. E nós precisamos conhecer com profundidade daquilo que nós estamos falando. São etapa e atividades diferentes. Por isso que a Bíblia ela é números. A Bíblia ela é números. Quem está falando aqui contigo é aquele que há quase 3 anos atrás falou para todo mundo em todas as redes, a Bíblia é números, porque há mais de 20 anos eu falo isso. Aí todo mundo debocharam, ficaram construindo a inteligência mais top do mundo, foi lá e afirmou, a Bíblia é números, pronto. Vocês me deram acesso à letra, mas eu ao percorrer os aparelhos, encontrei uma sugestão de número. Eu fui conferir, inteligência artificial falando, é autêntico, a Bíblia é números vivos que se movem. Então por isso aí você que está falando aí de uma forma muito ignorante, então você entenda. Primeiro, se você não estudou a Bíblia como número, você não vai saber a descendência dessas etapas de números, tá? Número 33, não é por acaso não, tá bom? Número 33 é o sumo sacerdote. Quem é? O único, Senhor Jesus Cristo, tá bom? Exatamente. E depois lá, se tem o sumo sacerdote, porque tem que ter sacerdote, porque senão não funciona. Tem que ser também sacerdócio, também, senão não funciona, entendeu, abençoado? Por isso está lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Deus constituiu sobre todas as terras, reis e sacerdotes. E só rei e sacerdote que pode fazer adoração a Deus, tá? Você não é um. E é o Senhor Jesus ou Cristo, né? Jesus só não. Só pode falar Senhor mediante o Espírito Santo, que já viu que não está nele. Vamos aqui à ministração no livro de Isaías, capítulo 14, dos versículos 1 em diante. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá a Israel, e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania. Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Já agora descansa e está sossegada toda a terra. Todos exultam de júbilo, até os ciprestes se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam: desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. O além, desde o profundo, se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações.
Todos estes respondem e te dizem: tu também, como nós, estás fraco e és semelhante a nós? Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti uma cama de gusanos, os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 14 do livro de Isaías é muito forte, pois traz ali o Senhor verdadeiramente unindo os povos e exercendo o seu juízo contra os opressores, contra aqueles que se levantaram contra os justos, contra os santos, como lá no livro de Daniel foi profetizado, no livro de Apocalipse foi confirmado, como que verdadeiramente o tempo do Senhor determinado para todas as coisas sempre acontece. E o seu povo que está andando em santidade e em santificação sempre é abençoado, restaurado e liberto. Agora é necessário que o povo esteja como? Em obediência, andando em santidade e em santificação, com todos os preceitos e princípios do Senhor sendo cumpridos, mediante também o tempo determinado por Ele, não pelo ser humano. Porque hoje em dia eles colocam como se você fazer uma faculdade de 4 anos já é o suficiente para você poder se tornar um líder ministerial. Ou exercer alguma autoridade, algum poder nos ministérios. E a Bíblia não permite de forma nenhuma. Uma outra coisa também que eu falava desse rapaz aqui, ele falou que o sumo sacerdote dele é o Senhor Jesus. Eu tenho que meter a Bíblia que ele está usando também, porque infelizmente hoje, toda aquela Bíblia que você vê assim, ó, a Bíblia renovada, opa, tu pode ter certeza que tem adultério lá dentro, tá bom? Exatamente. E aqui verdadeiramente a gente examinar as escrituras sagradas, a palavra do Senhor Deus com autenticidade. Pois quando mais facilidade você busca, mais largo é esse caminho. Agora o Senhor Jesus foi bem claro, que o caminho que conduz à salvação é o caminho estreito, do qual é necessário você se esforçar. Lucas 16, versículo 16, palavra do Senhor Jesus. As leis e os profetas foram até João. Desde então o reino é anunciado e as pessoas esforçam-se por entrar nele. Então, para entrar nele. Então é necessário examinar sempre a palavra do Senhor Deus, o seu evangelho e a sua justiça. Pois aqui também o Senhor deixou bem claro, como que não tem nada nem ninguém, nenhum ser, por mais exuberante que ele pareça, que possa resistir ao domínio e ao juízo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E com isso, é necessário a gente examinar e colocar à prova todo ser e todo espírito, para que não sejamos enganados e não confundidos. Porque depois chegar mediante o Senhor e falar: mas Senhor, eu não sabia que ele não era anjo de luz. Mas o Senhor falou: eu mandei examinar as obras e os frutos, mas você ficou olhando para os sinais, prodígios e maravilhas. Tanto é que lá no livro de Mateus capítulo 25, do versículo 31 a 46, o Senhor Jesus trouxe justamente sobre isso. A separação que ele que fez, antes estava todo mundo junto, Mateus capítulo 13, mas lá em Mateus capítulo 25, é o Senhor separando as ovelhas dos bodes. E duas coisas eles tinham em comum. Os dois rebanhos chamaram o Senhor de Senhor. Os dois rebanhos acreditavam no Deus Altíssimo. Só que a maior diferença é que um acreditava e outro cria. E aquele que crê é aquele que faz as mesmas obras. Tanto é que o Senhor Jesus foi bem claro, ó, deu fome, deu comida ao que tinha fome, deu de beber ao que tinha sede, o de vestir o que não tinha roupas, o de calçar o que não tinha calçados, deu ajuda, auxílio e o tempo para aqueles que precisavam de atenção e de cuidados, demonstrando através de tempo, elementos, recursos, condições, atividades, ações, práticas e condutas e atividades em movimento a verdadeira palavra do Senhor. Não se esquecendo que isso foi dada às pessoas convertidas, que era do Senhor Jesus. Porque ele afirmou. Não é chegar na Cracolândia agora, chegar lá, dar para todo mundo, ou todos os dias ir para uma praça, chegar lá e fazer assim, ó, quem quer. Não foi isso que ele falou, não. Um dos pequenininhos, irmão, vamos prestar atenção no texto. Porque é isso aí. E ele afirmou que aquele que é irmão, irmã, é aquele que faz a vontade do Pai. Positivo. Então prestem muita atenção nessa nossa denúncia sobre as 10 afirmações, para ver se você é realmente um irmão, um filho do Senhor Deus, ou se por mais que tivesse tudo para ser filho, acaba que não está sendo, porque as suas condutas, os seus comportamentos, os princípios e os preceitos que você está seguindo, não tem parte com o Senhor Deus. E nós somos a única igreja, a única no mundo, que você tem essa possibilidade do quê?
de estar fazendo tudo isso em espírito. Gente, é a única, não é que é a única que você pode fazer tudo isso, alcançar a salvação em espírito. O que? Na administração das escrituras sagradas, como está escrito. Que é leitura como está escrito. Não confunda leitura, ministração da palavra de Deus com pregação. É totalmente diferente, tá bom? Exatamente. Então preste muita atenção nessa mensagem. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros da mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46. Foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4,
foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Mensagem dada a todos vocês. Lembrando que quem não conseguiu anotar algum versículo, essa live fica salva em algumas redes sociais com @MileOfertaDin, para que vocês estejam voltando, pausando e conferindo com muita atenção e cuidado cada uma dessas 10 atividades. Pois se na igreja, templo ou congregação que você frequenta, participa, interage, ou até diz que ela é sua ou que você é dela, tiver a presença de uma só dessas 10 afirmações ou a omissão em repreendê-las, se você não tiver junto de uma igreja verdadeira, que não só não as pratique, mas também que as repreenda, você e a sua família estão correndo riscos gravíssimos, tanto nessa vida como no mundo por vir e na vida eterna. Então basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só delas é mentira e anular os livros presentes da mensagem para receber os 500 milhões de reais. Responda essa pessoa, esse rápido. Que eu vou ler aqui. Na Bíblia, o sacerdote atuava como mediador entre Deus e o homem. Suas funções principais incluem... Aí a rede social cortou o que ele falou e ele foi embora. Não foi embora já? Foi. Bom, mas eu vou falar que ficam outros ouvindo, certo? Ah, voltou. Voltou? Uhum. Então tá bom. Bom, respondendo a sua pergunta sobre sacerdote. Não foi uma pergunta. Então tá. Essa afirmação que você fez é aí, certo? Primeiro lugar que eu vou te afirmar é o quê? Porque você, para poder ser um sacerdote, tem princípios que é necessário... Foi embora de novo. Hã? Foi embora de novo. Então, tá bom. A pessoa, para ser um sacerdote, tem princípios que é necessários, que Deus não abre. São 12. Tem 12 princípios ali. E nesses 12 princípios que verdadeiramente vai. E esses 12 princípios, os apóstolos do Senhor Jesus, nenhum deles estava nesses 12 princípios. Não estava nos 12 princípios. Por esse motivo, todos os apóstolos do Senhor Jesus frequentavam o templo onde tinha um sacerdote e lá eles iam ofertar ou dizimavam, lá eles faziam isso. Todos os apóstolos iam todos os dias se encontrar com o sacerdote. Então pronto, por causa de quê? Porque eles não foram incluídos no reino do Senhor Jesus como sacerdotes. Agora, sacerdote tem coisa muito mais forte que ele é. Exatamente. Então, uma das coisas que ele é, verdadeiramente, todos os segredos que há, o Espírito Santo revela todos para ele. Então ele tem ali tudo, e ele tem verdadeiramente palavra, visões e etapas e atitude para todas as coisas, porque o Espírito Santo de verdade agora está junto com ele, sempre, tá bom? Amém. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao próximo livro, do livro de Isaías, capítulo 40, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Isaías, capítulo 40, nossa próxima ministração, do versículo 27 em diante. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 40 do livro de Isaías é tremendo verdadeiramente para ver como que é importante que o povo do Senhor se posicione, porque não tem carne, não tem sangue, não tem nada nesse mundo capaz de impedir aqueles que o Senhor verdadeiramente está operando em favor. E o Senhor, Isaías 64, versículo 4, opera em favor daqueles que o amam. E João capítulo 14, o Senhor Jesus afirmou que aquele que o ama é aquele que guarda e pratica os seus mandamentos. E esses são amados pelo Pai. E Ele e o Pai virão e farão moradas. Demonstrando como que é importante e que hoje em dia conosco não falta oportunidade material de trabalho. Então, utilize dos recursos, condições, oportunidades, poderes e autoridades que lhes foram constituídos para que vocês exerçam a sua obra para com o Senhor Deus e receba de acordo com ela. Palavra do próprio Senhor Jesus, Mateus 16, 24 a 27. E eu estarei apresentando a vocês
uma mensagem, uma das nossas mais de 100 denúncias. Essa aqui é sobre as 7 afirmações sobre a política, que basta você provar na Bíblia Sagrada uma só delas para receber os 200 milhões de reais em dinheiro e ver a diversidade de ministérios do Senhor Deus e o seu dever e obrigação para com cada um deles. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar. E receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e, propositalmente, não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9, versículo 31 e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus o Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus o Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus o Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Pois assim como está escrito aqui no livro de Isaías capítulo 40, do versículo 5 ao 8, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então se agarrem, se firmem na palavra do Senhor, na palavra verdadeira. Examine nossas mensagens, propostas e denúncias. Entre em contato conosco no privado. Peçam os nossos templos físicos na sua região para que você venha ter uma vida eterna livre. Marcos capítulo 9, palavra do Senhor Jesus. Tem a vida eterna preso e a vida eterna livre. E é como você se posiciona mediante a palavra de quem você guarda que vai determinar qual salvação, qual vida eterna você irá conquistar. Vamos aqui ao sorteio dos números de 1 a 4. Escolha o seu número de 1 a 4 para que o Senhor fale ao seu coração através das Escrituras Sagradas. Se você escolher o número 4, vai meditar no livro de Levítico capítulo 5. Levítico capítulo 5, se você escolheu o número 4. Levítico capítulo 5, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Jó capítulo 21. Jó capítulo 21, se você escolheu o número 3. Jó capítulo 21, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 1, vai meditar em Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, se você escolheu o número 1. Isaías capítulo 14, se você escolheu o número 1. E se você escolheu o número... Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, se você escolheu o número 2. Isaías capítulo 40, se você escolheu o número 2. Lembrando, qualquer detalhe que tenha perdido ou alguma ministração queira escutar novamente, compartilhar para aqueles que precisam e necessitam, e assim você fazer a sua obra para com o Senhor. Essa live fica salva em algumas redes sociais com @MileOfertadim. Daqui a pouco, às 8 horas e 12 minutos, minha mãe está lá no @As_Sem-Ovelhas, com 12 ministrações no livro de Salmos, orações e mais 100 capítulos para as 100 ovelhas do Senhor Jesus estarem aumentando a sua fé. E meia-noite 7 eu aguardo vocês no @Igrejas Benditas. Entre em contato conosco no privado, fale com as suas autoridades políticas para que venhamos chegar ainda mais rápido na sua região com um grande desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. E fiquem todos capazes, graça e alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Meu muitíssimo amém e gratidão.